Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vai-me perdoar, mas eu ouvi discurso e números de tal forma ficcionais no debate até agora que de repente me veio à cabeça uma série de televisão ficcional. Veja lá. Um amigo meu chamou-me a atenção para uma série europeia em que uma responsável política, falando da crise europeia, dá um exemplo sobre o que não deve ser feito e está a ser feito. É uma história popular e é a história de dois homens perseguidos por um leopardo. Um começa a calçar as sapatilhas e o outro pergunta-lhe: mas achas que podes correr mais que o leopardo? E o homem que calça as sapatilhas diz: não, basta-me correr mais do que tu. E esta é a história triste do que tem sido o comportamento do nosso país no momento que a Europa está a viver. E sabe, bem pode dizer o CDS que Portugal e a Grécia não são iguais. Há uma coisa que temos a certeza, é que o que nos separa são os interesses do leopardo. Não é com certeza o leopardo que vai defender os nossos interesses, Sr. Primeiro-Ministro, e portanto é bom ver quais são os aliados que escolhe na Europa. Daqui a 2 horas começa a reunião do Eurogrupo. Temos tido reuniões importantes na Europa, não tivemos a oportunidade de debater sobre qual seria a posição do governo português nestas reuniões. O Sr. Primeiro-Ministro hoje já aqui disse que Portugal está juntamente com 18 governos do Eurogrupo contra a proposta que o governo grego faz, que é uma proposta de, cumprindo os compromissos, ter uma alternativa à austeridade. Bem, não é bem assim. Sabemos que há já governos que vieram dizer que consideram a proposta do governo grego aceitável. Tivemos até o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, também afirmando essa necessidade de ir aos encontros da proposta do governo grego, naquelas declarações, bem sabemos, entre o cínico e o hipócrita sobre a dignidade e a troika do homem que as fundou. Mas, enfim, é bom que o governo português aqui esclareça o que é que vai estar a defender daqui a 2 horas. Se daqui a 2 horas vai aceitar a possibilidade de um país ter uma alternativa à austeridade, ou se daqui a 2 horas vai estar do lado quem quer impor a austeridade como política única em toda a Europa. E eu lembro-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, as palavras do ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, ontem mesmo. É bom que os países mais frágeis não fiquem divididos. Muito obrigada. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, eu não vou envolver-me na sua aventura ficcional, mas vou responder claramente à pergunta que a Sra. Deputada fez. Portugal manterá a posição que tem defendido e que nas 2 reuniões que já tiveram lugar do Eurogrupo ficou bem conhecida. E é a mesma posição de todos os países europeus, no Eurogrupo. Nós entendemos que é importante ir ao encontro das pretensões do governo grego, que trazem a necessidade de construir um novo quadro de ajuda externa à Grécia. Isso tem de ser feito e discutido no âmbito do programa que está em curso. Esse programa terminará dia 28 deste mês, se o governo grego não pedir a sua extensão. Ora, aquilo que é do conhecimento público é que o governo grego pediu a extensão dos empréstimos, isto é, quer a faculdade de poder usar o dinheiro, mas não quer corresponder-se com o quadro de obrigações em que esse dinheiro deve ser atribuído à Grécia. E isso não é aceitável. E foi considerado não aceitável, até hoje, por todos os governos europeus que estão na Grécia, que estão no Eurogrupo relativamente à Grécia. Portanto, Sra. Deputada, não há aqui nenhuma divergência. É uma questão de regras. Quer dizer, nós devemos esperar que aqueles que querem renegociar um programa, o possam fazer dentro do quadro das responsabilidades que contraíram. Mas isso é normal. O Primeiro-Ministro grego, creio eu, e o Ministro das Finanças de resto já tinham dado a entender que havia cerca de 70% do memorando com o qual concordavam e 30% gostariam de renegociar. Nós ainda não sabemos, nesta altura, eu como Primeiro-Ministro ainda não tenho conhecimento do que é que o Governo grego pretende renegociar. Mas é natural que seja assim, porque essa matéria deve ser em primeira instância debatida ao nível dos Ministros das Finanças. Mas essa matéria ainda não foi debatida ao nível dos Ministros das Finanças.
E, portanto, aquilo que parece resultar daquilo que veio a público é que o governo grego está interessado em que lhe deem as condições de não perder o dinheiro ao financiamento, mas não quer vincular-se a nenhum quadro de responsabilidades. Venha ao dinheiro e nós depois, daqui a 4 ou 6 meses, vamos discutir as condições em que podemos ou não solver essas responsabilidades. E isso, senhora deputada, não tem sido considerado aceitável por todos os países dentro do Eurogrupo e eu creio que não é aceitável. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhora deputada Catarina Martins, tem de novo a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro talvez tenha estado distraído, mas o Governo grego escreveu uma carta dizendo que assumia os compromissos para com os credores, mas quer uma política alternativa à austeridade, cumprindo os seus compromissos eleitorais. E, portanto, aqui não estamos com o problema dos compromissos com os credores, estamos com o problema político de saber se na Europa um governo pode dizer que quer uma alternativa à austeridade. E vários governos da Europa já vieram dizer que é bom analisar com seriedade aquilo que é a proposta do governo grego, que é uma proposta séria. O que o Sr. Primeiro-Ministro está aqui a dizer-nos é que o Eurogrupo é assim, entram 18 para decidir, têm posições diferentes, mas no fim manda a Alemanha. E aqui é que está a indignidade, Sr. Primeiro-Ministro. A indignidade é nós sabermos que temos um governo que é mais alemão do que o governo alemão. A indignidade é termos tido a Ministra das Finanças na passarela do Ministro das Finanças alemão para mostrar que bom governo é governo submisso. A indignidade é saber que depois da austeridade ter falhado tudo, de facto, o que o Sr. Primeiro-Ministro não quer é que alguém prove na Europa que há alternativa à austeridade e que pode existir crescimento económico, senão como é que ficava o Sr. Primeiro-Ministro com a sua promessa de que era empobrecendo que se saía da crise. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria falar-lhe de alguns números concretos, porque nós temos tido este problema nos debates, sistematicamente, o Governo ter um problema com números. Chega aos debates quinzenais e os números nunca batem certo. Nós falávamos da saúde há pouco e o Sr. Primeiro-Ministro tende a considerar que está tudo bem, mesmo depois de 28 em 33 diretores do Amadora Sintra se terem demitido, depois das demissões no Garcia da Horta, Santa Maria, Feira, etc. E, Sr. Primeiro-Ministro, dados do INE diziam-nos que em 2012 havia 25 mil camas nos hospitais e que agora, no fim de 2014, havia 20 mil camas nos hospitais. Talvez seja por isso que as urgências estão pejadas de doentes que não conseguem internamento e ficam nos corredores. Sr. Primeiro-Ministro, tem alguma proposta para o colapso nas urgências ou vai continuar a fazer de conta que na saúde está tudo bem? Muito obrigada. Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, mais uma vez sobre a questão da Grécia. A Sra. Deputada entende que quando 18 países estão de acordo, isso é uma indignidade porque é uma submissão à Alemanha. E acha, portanto, que pode desta maneira insultar todos os governos europeus que são, portanto, subservientes e andam a mando da Alemanha. Ó, Sra. Deputada, não é assim, peço desculpa. O seu grande desvelo em defender o Syriza, eu entendo. Mas, Sra. Deputada, eu não fui eleito para defender os interesses do Syriza, fui eleito para defender os interesses dos portugueses. E eu sei que há no seu partido quem acha que quem defende os interesses dos portugueses é um governo estrangeiro. Mas essa não é a minha convicção. Segundo, Sra. Deputada, a insinuação de que querem impor condições, estes 18 malandros querem impor condições à Grécia porque querem provar que não é possível alternativas de crescimento sem austeridade. E, portanto, isto é assim como uma prova de sobrevivência. Se for possível fazer tudo isso sem austeridade, então nós não devíamos ter feito nada do que fizemos. Logo, é importante manter uma espécie de programa inviável em relação àquele país para justificar, auto-justificar o que aconteceu connosco. Não é verdade, Sra. Deputada? Este é o seu ponto de partida. Está errado, Sra. Deputada. E está errado pelo seguinte: no dia em que a Grécia demonstrar que sem o dinheiro dos outros consegue desenvolver políticas que ponham a Grécia a crescer, eu serei o primeiro a dar razão à Sra. Deputada. Agora dizer não há políticas de austeridade porque pagam os outros, isso não, Sra. Deputada. Eu isso assim também faço. Assim fazemos todos. Assim já se fez no passado. Com o dinheiro dos outros, isso é tudo muito simples. Terceiro, Sra. Deputada,
para terminar, sobre a saúde, Sra. Deputada. As camas, isso já foi muito bem explicado aqui no Parlamento pelo Sr. Ministro da Saúde, estão à disposição dos hospitais e têm vindo a ser acionadas sempre que é necessário. Temos hoje mais camas do que tínhamos em 2010. Muito obrigado. Obrigada. Senhora Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu depois pedia para ser distribuído ao Governo os documentos sobre as camas hospitalares, porque claramente o Primeiro-Ministro está mal informado sobre os números. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nestes dias do confronto que está a acontecer na Europa, nós temos um equívoco, talvez. É que o Sr. Primeiro-Ministro sempre que fala para atacar a Grécia. Nós ainda não o ouvimos falar para defender o país. Quando eu lhe falo de uma postura diferente na Europa, não é para defender a Grécia, é para defender o nosso país, porque é para dizer que a austeridade não pode ser o continuar do empobrecimento em Portugal. Sabe, indignidade é ter um governo que defende os interesses do governo alemão. Indignidade são 770 mil pessoas no desemprego sem qualquer apoio. Indignidade são 400 mil obrigados a emigrar. Indignidade é 500 mil de postos de trabalho destruídos no nosso país. Indignidade é a economia continuar a afundar-se e o Sr. Primeiro-Ministro vir falar como se tudo estiver bem. Eu sei que ainda tem 9 segundos para me responder e, portanto, vou-lhe deixar 2 perguntas muito simples. A primeira é, eu gostaria que me explicasse, porque temos visto que os números errados nos debates são sempre um problema sobre a clareza das opções políticas e do nosso discurso. Como é que está tão confiante no futuro? E falava-nos de 2 dados. Um dado era o investimento, e os dados do INE dizem que os empresários acham que o investimento vai ser negativo, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não quer investimento público, o investimento privado também não vem. E depois tem uma outra esperança de que falou aqui, que tem a ver com o contributo da procura externa para o PIB. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro, que más notícias, não é? É que é negativo. Já reparou a evolução? É que as exportações não aumentaram tanto como as importações. As importações aumentaram mais. O modelo de economia que nos prometia com a austeridade, de facto, só trouxe a pobreza e quando olhamos para o contributo da procura externa é negativo no PIB. Sr. Primeiro-Ministro, é mais um número que está errado no debate de hoje e era bom que nós tivéssemos debates com números certos. Há depois uma outra questão que lhe queria trazer muito brevemente, um apontamento, porque julgo que era bom ouvir alguma palavra do Sr. Primeiro-Ministro sobre isso. Ouviu com certeza com tanta preocupação como eu os acontecimentos na esquadra de Alfragide e o facto de cidadãos terem sido agredidos e insultados numa esquadra da polícia em Portugal. Concorda como eu certamente que num Estado de Direito qualquer cidadão tem que poder deslocar-se às esquadras com toda a confiança. Há um pormenor que eu julgo que merece a sua condenação firme e espero que a faça hoje aqui e estou-lhe a dar essa oportunidade. É que não só há o inquérito que está em curso, e ainda bem, tem de estar em curso, mas a verdade é que o porta-voz do Comando Metropolitano Distrital de Lisboa veio tentar justificar uma ação de violência e racismo policial falando de um assalto a uma esquadra, e esse assalto à esquadra teria sido perpetuado, e concluo, teria sido perpetuado por dirigentes de uma associação de moradores que esta Assembleia da República já premiou pela sua defesa dos direitos humanos e que se dirigiram à esquadra desarmados para saber o que é que se estava a passar. E percebe que se este é um problema gravíssimo, vir o Comando Metropolitano de Lisboa tentar arranjar uma desculpa sem qualquer prova, cria uma instabilidade que não podemos permitir do nosso Estado de Direito e, portanto, espero que também possamos ter uma palavra sua firme a esse respeito hoje aqui. Sr. Primeiro-Ministro, obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, eu percebo que a Sra. Deputada envolveu-se tanto na sua ficção, na sua história ficcional, que depois compõe elementos do seu discurso com coisas que não existem e, portanto, aumenta a ficção. Na verdade, Sra. Deputada, não existe no governo português, nunca existiu nestes anos, nenhuma disposição de atacar a Grécia, Sra. Deputada. Pelo contrário, temos sempre procurado, ao nível europeu, dar as condições que são possíveis dar para que a Grécia possa resolver os seus problemas e manter-se dentro da zona euro. É isso que todos nós temos vindo a fazer. E a ajuda que foi prestada à Grécia, repetidamente,
teve esse propósito, Sra. Deputada. A Sra. Deputada pode achar que ela foi prestada melhor, pior, que o programa teve mais sucesso ou menos sucesso. Manifestamente não teve sucesso. Já lá vão 2 e uma reestruturação de dívida e ainda não conseguiram resolver o problema. Portanto, é evidente que há um problema. Temos dito também que esse problema é um problema muito singular dentro da Europa, e essa é a razão, porque mesmo países que tiveram circunstâncias muito difíceis, como foram, por exemplo, os países bálticos, que fizeram processos de ajustamento sem ajuda, com grande dificuldade, ou outros países, como é o caso da Eslováquia, por exemplo, ou da Eslovénia, que têm um rendimento per capita muito inferior ao da Grécia e que, no entanto, suportam transferências para a Grécia, foi justamente por um esforço muito grande de reconhecimento, de solidariedade e de importância de prestar à Grécia o auxílio que era possível e necessário. Portanto, não distorça as coisas, Sra. Deputada. Nós estamos abertos a continuar este caminho. Fizemos-lo com um governo socialista, com um governo de natureza tecnocrática, com um governo de coligação entre um partido mais conservador e um partido socialista. Por que é que não o faremos agora com o governo do Syriza? É o governo da Grécia. Ó, Sra. Deputada, é o governo da Grécia. Nós respeitamos, como não pode deixar de ser, os governos dos outros países. Isso não significa que os governos de outros países nos possam impor unilateralmente as suas decisões. São coisas completamente diferentes, Sra. Deputada. O que a Sra. Deputada quer é que cada um de nós imponha aos outros as suas soluções apenas porque fomos eleitos. Ó, Sra. Deputada, isso não pode acontecer. E isso não é um ataque à Grécia. Quanto à questão da austeridade, Sra. Deputada, eu terei o maior gosto, pode acreditar, até faço campanha pela Sra. Deputada. Até faço campanha pela Sra. Deputada. No dia em que alguém demonstrar que é possível um país que tem dívidas não as honrar, fazendo ou impondo uma obrigação multilateral de ajuda financeira sem contrapartidas negociadas. Não conheço. Sra. Deputada, não conheço. O Sr. Primeiro-Ministro quer concluir. Não conheço, Sra. Deputada. Não vale a pena. A senhora tem uma fixação com a Alemanha. Já reparou que a Sra. Deputada tem uma fixação com a Alemanha? Porque é que está sempre a falar da Alemanha? Estamos em Portugal, Sra. Deputada. Não estamos na Alemanha. Estamos em Portugal. Ainda não deu conta disso. Queira concluir, Sr. Primeiro-Ministro. O investimento privado tem estado a recuperar contra o pessimismo, às vezes, mesmo dos empresários. Foi com base nessa consulta aos empresários, foi publicada em agosto do ano passado uma perspectiva menos favorável para o investimento, que a realidade veio a mostrar infundada. É assim, o papel das expectativas funciona também dessa maneira, Sra. Deputada. Quando um indicador é revelado, não significa que vai acontecer. Dá-nos indicações. As indicações que hoje nos dão é que os empresários acham hoje, por várias razões que não me vou aqui dissecar, que pode, neste primeiro semestre, concluir, Sr. Primeiro-Ministro, menos vigor do investimento. Julgo que não há razão para esse pessimismo. E o passado recente tem demonstrado que não há razão para esse pessimismo. Portanto, Sra. Deputada, nós não vivemos num mundo cor-de-rosa, nem vivemos num mundo ideal, mas valorizamos muito cada pequeno resultado significativo que vamos obtendo, desde que ele seja positivo e nos possa abrir uma perspectiva mais otimista para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora à última intervenção deste debate, a última intervenção do Grupo Parlamentar, neste caso dos Verdes.